Olá pessoal, depois de um tempo retornando aqui com mais um vídeo para o canal. Nesse vídeo vou dar a resposta, sobre um vídeo anterior que fiz, onde eu coloquei em seu título o questionamento, verdadeiro ou falso, né? Eu questionei aí, fiz toda uma análise ali no circuito e no final eu questionei se a análise que fiz era verdadeira ou falsa, né? Então aqui eu vou dar a resposta, né? Vou fazer a análise por completa do circuito, mostrar como o circuito se comporta, e no ponto em que eu, na verdade, propositalmente errei na análise, né? Eu cometi ali um erro de análise propositalmente, então ali eu vou mostrar onde eu errei e na verdade aquela análise ela era falsa, né? Era quem respondeu se era verdadeira, quer dizer, grande parte da análise era verdadeira, mas entre elas, né, no meio da análise ali, numa parte, em certo ponto da análise, tinha um ponto que era falso, que era errado, né, uma interpretação errada. Tá, vou mostrar e fiz isso propositalmente para ver se vocês conseguiam perceber essa falha, tá? Então a placa é essa placa aqui da Clevo, tá? Eu vou aqui falar de todo esse circuito. E quando eu chegar no ponto onde eu propositalmente errei a análise, eu vou explicar para vocês onde eu errei e como é realmente que essa linha se comporta, tá? Esse ponto se comporta. Bom, todos conhecem esse circuito como circuito de charger, né? Que é o circuito de carga da bateria. É importante, né, para quem está analisando, saber separar, né? Entender a separação de cada circuito. Neste circuito específico, eu costumo ele separar em três partes, né? Eu separo ele em um circuito de entrada do carregador, circuito de carga de bateria e bateria, né? Então, ele é um único circuito, por nome de charger, mas um circuito que se divide em três partes, na minha concepção, né? No meu entendimento. E como eu separaria, né? Esses três circuitos, né? Como eu tornaria aqui separados esses três circuitos aqui. Bom, eu considero aqui, ó, este ponto aqui como circuito de entrada do carregador, né? Já daqui até esse CI aqui, até esse ponto aqui, ó, eu considero o circuito de carga, né, da bateria. E este circuito aqui, esta parte aqui, ó, esta parte aqui, eu considero o circuito da bateria. Observe que o MOSFET comutador, que todos conhecem como MOSFET comutador, eu considerei como parte da bateria, né? Já já eu explico por quê. E já o MOSFET de entrada, eu considerei ele como MOSFET de entrada do carregador. Ambos, tanto o comutador quanto o MOSFET de entrada, eles trabalham como proteção, né? Ele atua aqui como uma proteção, na verdade. Então, por isso que eu considerei esse aqui como parte da entrada do carregador e esse aqui como parte da entrada da bateria, né? Separando aqui o circuito de carga. Imagine, né, que não houvesse esse MOSFET aqui, fosse uma linha direta. Por que que eles são proteção? Se isso aqui fosse uma linha direta, não tivesse o MOSFET. Quando você retirar o carregador da tomada, sem tirar o conector do notebook, o que acontece? O comutador vai entrar em ação, vai passar aqui a tensão da bateria e ela vai direto para o carregador. Se houver uma queda de energia, vamos supor que falte energia no momento que está o carregador conectado à energia elétrica, e aí faltou energia elétrica, isso aqui vai acontecer da mesma forma. Então por isso que eles atuam como proteção. Esse aqui também atua como proteção, só que o contrário, né? Ele já protege aqui a bateria da rede elétrica, né? Ele protege aqui a bateria da rede elétrica. Imaginando que se não tivesse esse comutador, a tensão, né, a tensão que vem do carregador, ela passaria direto e iria
até a bateria. Então ambos trabalham como proteção. A gente chama esse aqui de comutador e chama esse aqui de MOSFET de entrada. Alguns modelos possuem 2 MOSFETs de entrada, outros modelos possuem um MOSFET e um diodo. Nesse modelo aqui, nós temos um MOSFET apenas, tá? Vamos entender primeiro o circuito de entrada do carregador, já que ele utiliza apenas um MOSFET, né? O que facilita até a análise, né, e a compreensão. Ó, aqui nós temos o nosso conector jack, onde entra aqui a tensão do carregador, que seria aqui 19 volts, tá? Aqui é a PL11, é a primeira bobina. Tudo isso aqui é um circuito de filtragem, né? Um circuito de filtragem. E após passar por esse circuito de filtragem, ele chega aqui no dreno de PQ79, 19 volts, tá? Vamos considerar isso, 19 volts. Aqui também, tá? Chega no anodo de PD25, 19 volts. Observe que tanto no PQ79 como o PD25, eles estão diretamente polarizados por meio do diodo, né? Temos o diodo aqui diretamente polarizado, que vai passar os 19 volts para cá. O mesmo acontece com esse diodo aqui. Salva que uma pequena queda, né, acontece nessa tensão devido à condição do diodo, né? Já que o diodo está diretamente conduzindo, há aqui uma pequena queda de tensão, tá? Então vamos considerar os 19 volts só para compreensão, tá? Após passar por esse resistor, ele vem aqui para o pino 1 do CI charger, tá? Observe que aqui ele passou também por um resistor de baixíssimo valor, né? Seria um resistor shunt, e esse resistor ele coleta uma porcentagem aqui da corrente que circula e manda aqui para também o CI charger, tá? O CI charger no pino 2 e no pino 3, tá? O pino 2 seria o lado mais, o lado positivo dessa DDP, dessa diferença de potencial aqui no resistor, na PR241, e o pino 3 seria o lado menos, né? Por que eu falo lado mais e lado menos? Porque dá para se medir essa diferença de potencial, tá? Com o osciloscópio, se você colocar aqui o negativo aqui, o terra aqui, e colocar o positivo aqui, né? E ajustar ele corretamente, você vai conseguir medir, né, exatamente essa DDP aqui, essa diferença de potencial. Observe que a placa é em standby, tá? Até o momento não falei em nada de startar a placa. A placa em standby, nós temos 19 volts aqui. Esses 19 volts chegou ao pino 1, salva a diferença aqui, né? A diferença de condução do diodo, então é um pouco menos, tá? E chegou aqui também como VIN, né? Chegou como VIN, já que passou diretamente pelo MOSFET, que está diretamente polarizado com o diodo interno, passou pelo resistor shunt, chegou aqui como VIN. Então aqui também vamos ter 19 volts, tá? Aí você diz aí, por que precisar desse MOSFET, já que está passando direto essa tensão? Bom, é preciso ter 19 volts, por quê? Porque esse VIN ele vai direto para o PWM primário, é aquele PWM que gera a tensão nas bobinas de 3 e 5 volts. E que internamente eles têm ali os LDOs, que são as primeiras tensões acionadas. É aquela tensão LDO de 3.3 volts que vai alimentar o Super I/O. E o Super I/O precisa estar alimentado para ele acionar determinados blocos internos, né? Já para começar a compreender que a placa recebeu alimentação. Considerando que os 19 volts chegou aqui, ó, no CI, esse é o primeiro componente a ser alimentado na placa, tá? Esse aqui junto ao PWM primário, né? O PWM de 3 e 5 volts das bobinas. Então esses são os primeiros componentes a ser alimentado. Por que o CI Charge ele precisa ser o primeiro componente a ser alimentado? Porque neste caso aqui, tá? Ele é quem faz o controle de chaveamento do PQ79.
Então, o chaveamento do PQ79 depende diretamente do funcionamento do CI de charger. Tá? Como funciona isso? Primeiramente, ele já coletou aqui, ó, além de ser alimentado, ele já coletou aqui uma porcentagem da corrente que circula aqui, que passa aqui, né? Então, já coletou aqui uma corrente. Segundo ponto seria aqui o pino 6, tá? Após ele receber a alimentação no pino 1, após ele receber aqui a polarização no pino 2 e pino 3 do resistor shunt, né? Coletar aqui informação do resistor shunt, ele vai liberar aqui no pino 6 uma tensão de 6 volts. Automaticamente ele também vai liberar aqui no pino 9, tá? O ACAV, que nada mais é que uma informação, né? Uma tensão para polarizar esse MOSFET aqui, ó, esse MOSFET PQ81. Bom, se vocês voltarem lá no vídeo anterior, eu vou deixar aqui a descrição no card aqui para vocês acessarem, para quem não assistiu. Vocês vão ver que eu falei aqui que esse MOSFET aqui, ó, ele é polarizado por este sinal aqui que vem do Super I/O. Gente, foi nesse ponto aqui, nessa explicação aqui, que eu errei propositalmente para que vocês percebessem esta falha, tá? Quem polariza de fato esse MOSFET é o pino 9 do CI de charger, tá? Ou seja, se o CI de charger falhar, não tem polarização deste MOSFET, não vai ter polarização do PQ79, tá? Então a placa não vai funcionar, tá? Na placa não vai funcionar, por quê? Porque no momento que você pressionar Start, este circuito aqui não vai ter tensão suficiente para manter o funcionamento da placa. Então a placa ela vai se desligar, ela vai entrar em loop, né? Talvez acione lá umas proteções no Super I/O que não permita dar o Start. E aí você tem que retirar o carregador, já que sabemos que a maioria das proteções, depois que ela é acionada, você precisa resetar toda a placa, ou seja, tirar toda a alimentação da placa e realimentar novamente para que ela volte ao zero. E aí você possa estar novamente dando start, ou primeiro procurando a falha onde está, e aí fazendo o reparo, então podendo dar start normalmente. Bom, o que acontece? Sabendo que o CI foi alimentado no pino 1, tá? Pino 2 recebeu e pino 3 recebeu aqui uma DDP que coletou aqui do resistor shunt, né? PR241, ele liberou aqui 6 volts. Isso eu estou falando em condições normais, tá? A placa sem defeito. Por quê? Porque se houver uma falha aqui neste CI, já que ele foi alimentado e não liberar os 6 volts aqui, se não tiver um curto na linha dos 6 volts, o CI pode estar com problema, tá? Aí você vai ter que fazer a substituição, ok? Se você tem a alimentação, está coletando aqui no pino 2 e pino 3 e não está saindo aqui uma tensão para polarizar o MOSFET, você pode ter também uma falha no CI, ok? E aí tem que fazer a substituição. Ou esta queda de tensão aqui no pino 9, ou seja, se você mediu aqui, olha só para a dica que eu vou dar agora. Se você mediu aqui pino 9, está com 0 volts no pino 9, observe que o resistor PR276 ele é de 0 ohms, tá? É praticamente um fio ligado daqui para aqui. Trabalha apenas como uma proteção esse resistor, né? O que acontece? Se está com 0 volts, pode ser o quê? Observe que o PR282 também é 0 ohms. Então considere tudo isso aqui um fio, ó, um fio. E observe que este sinal aqui, ó, PMOSFET controle, né, tá dizendo que é um controlador do MOSFET, ele é uma proteção, P de proteção, Protect MOSFET Controller, né? Controle de proteção do MOSFET. Então, observe que essa proteção ela vem do Super I/O. Então, se o Super I/O acionar essa proteção, o pino que sai lá do Super I/O que vem para cá, ele nada mais é que um Open Drain. E o que é um Open Drain? Internamente, tem lá no Super I/O um MOSFET, aonde o seu source, né,
está ligado ao terra, né? O dreno é esse pino aqui, que chega aqui. Então, o gate, quando polariza, né? Quando polariza o gate, o que é que ele faz? Ele vai jogar o dreno ao terra. Logo, ele está aterrando esse pino aqui. Quando ele está aterrando essa linha, observe que como por ser zero, ele vai aterrar o gate aqui. Aterrando o gate, ele aterra também o pino 9. Logo, você vai achar 0 volts no pino 9 e nem sempre é o CI de charger. Tá? Às vezes é a proteção sendo acionada. Porque se ele acionar essa proteção, como vai ter 0 no gate e vai ter 0 no source, aqui nós temos o PQ81, que ele é um MOSFET canal N, né, onde o gate precisaria ter uma tensão superior à tensão do source. Se os dois estão a 0 volts, o MOSFET se mantém cortado. Tá, cortou esse MOSFET, observe que, seguindo a linha, ele vai aqui para esses dois resistores. Logo, não vai ter diferença de potencial nos resistores, já que esse resistor PR248, ele não vai estar aterrado, né, porque ele seria aterrado pelo chaveamento do PQ81, né? PQ81 chaveando, ele aterra o PR248. Logo formaria um divisor resistivo que polarizaria o PQ79, né? Iria polarizar PQ79, quando formar o divisor resistivo aqui, polarizar PQ79 para que ele chaveasse, né? E aquela tensão que passa pelo diodo, ela passaria agora diretamente pelo MOSFET que foi chaveado, né? E o diodo entraria em descanso. Ok? Bom, o que acontece? É muito comum nessas placas Clevo, tá? Da Clevo, vocês pegarem essa proteção sendo acionada. Como é que essa proteção acontece, né? Essa proteção acontece, pessoal, no momento que ele detecta uma falha aqui na linha do VIN. Se ele detectar qualquer falha aqui na linha do VIN, seja um curto, seja essa linha que está baixa, seja alguma coisa, um MOSFET de alta, por exemplo, com fuga ou com curto, qualquer falha que ele detectar aqui na linha do VIN, ele vai acionar aquela proteção, tá? Porque essa linha aqui é a linha de tensão alta, então quando ele detecta uma falha, ele vai acionar aquela proteção para que esse circuito aqui não chaveie, ok? Se ele encontrar uma falha aqui no resistor shunt, né, vamos supor uma oxidação, um resistor desse aberto, também vai acionar a proteção. Por que ele vai acionar a proteção? Vou explicar para vocês aqui. Tem pessoas que tiram o resistor shunt e fazem uma ligação direta. Quando você faz isso, você tirou a diferença de potencial aqui. Então você deixou de informar ao CI de charger a corrente que o carregador é por meio desse resistor shunt que ele coleta a corrente, que ele sabe a corrente do carregador. Ele vai ter aqui a certeza de quanto tem de corrente, se é o suficiente ou não para carregar a bateria. Tá? Então quando você faz isso, né, tira o resistor shunt e liga direto, você tirou essa informação do CI de charger. Logo, quando ele não tem essa informação de corrente, o que é que ele vai fazer? Olha só o que é que ele vai fazer. Por meio do IAC, ele vai informar ao Super I/O que está tendo uma falha na linha do VIN. Né? Ele detectou aqui uma falha na linha do VIN. Porque o resistor shunt, ele faz parte da linha do VIN. Né? Ele está aqui, ó. É depois do resistor shunt aqui, ó, que surge o VIN. Ó. Então, quando essa DDP ela deixa de existir, ele aciona aqui, no caso, o pino 7, né? Ele aciona o pino 7, que vai lá para o Super I/O informar que há uma falha aí de informação de corrente, já que ele recebeu. Olha só como é que é interessante. Quando ele recebeu aqui a alimentação, ele vai liberar aqui os 6 volts, né? E ele precisa desses dois sinais aqui também, né? Só que quando ele recebeu a alimentação aqui, internamente ele já está polarizado para mandar aqui, ó, o ACV. Vou mostrar para você. Além dele polarizar aqui o MOSFET, ó, além dele polarizar o MOSFET, o pino 9 polarizar o MOSFET, vamos imaginar que essa proteção não foi acionada, tá?
Vamos imaginar, então, quando ele recebeu a alimentação, internamente ele já está polarizado para mandar no pino 9 aqui informação para polarizar esse MOSFET. E ele vai mandar aqui, ó, o ACIN, tá vendo? Ele vai mandar aqui o ACIN. Claro, para essa topologia, para esse modelo, né, tem aqui um asterístico no resistor, é possível que ele não esteja sendo utilizado, né? Vai depender da revisão. E como é que esse ACIN está funcionando? Esse ACIN está funcionando por meio da tensão de VA. VA, ó, tá aqui direto, que vem direto do carregador. Então, de certa forma, né, se ele não receber por aqui, pelo pino 9, alguns modelos vêm, né? Alguns modelos vai aqui pelo pino 9, esse resistor vai existir, tá? Quando esse resistor existir, quem não vai existir é esse diodo. Então, quem não vai existir é esse diodo. Então, se o resistor existir, ele vem aqui, ó, para polarizar esse transistor, tá? Neste caso, não é por aqui, não é por aqui. Por quê? Porque tem um asterístico aqui, ó, indicando que para essa revisão, esse resistor aqui, ele não é presente, não está sendo utilizado. Tá? Você pode remover esse diodo e colocar esse resistor, vai funcionar da mesma forma. Tá? Bom, olha só, o que acontece? A tensão de VA, que é a tensão que vem do carregador, né, antes de chegar no MOSFET ali, olha, aqui, ó, passou da bobina, já surgiu VA, né, e chegou no MOSFET. Então a tensão VA, a entrada do carregador, ela vem para esse diodo aqui, que está inversamente polarizado. Né? A gente sabe que é 19 volts. Então esse diodo aqui, ele tem uma tensão reversa. Ele tem uma tensão reversa que vai fazer com que passe aqui apenas uma porcentagem. Eu teria que olhar aqui no datasheet para ver essa tensão reversa. Vamos imaginar que a tensão reversa desse diodo, só para compreensão, seja 14 volts. Tá? Vamos imaginar aqui, seja 14. Como você meteu aqui 19, como VA aqui chegou 19, tá? 5 volts vai passar aqui, 19 menos 14, 5 volts vai passar, vai chegar aqui. Tá? Vai polarizar esse transistor, ó, e aí ele vai mandar aqui uma informação de ACIN e vai mandar aqui uma informação, um outro ACIN, só que inverso, com 0 volts. Por quê? Porque aqui está com a hashtag. Tá? Ambos vai para pontos diferentes na placa. Bom, considerando que essa informação tem que ser aproximadamente 3 volts, né? Porque uma delas vai para o Super I/O, 3 volts, então essa tensão reversa aqui desse diodo deve ser aproximadamente de 16 volts. Né? Essa tensão reversa deve ser 16 volts. Por quê? Porque 19 menos 16 sobraria aí 3 volts. Né? 3 volts chegaria aqui, polarizaria também o transistor, né? E sairia aqui, teríamos aqui o ACIN com 3 volts e teríamos aqui o AC em hashtag com 0 volts. Por quê? Porque o transistor foi polarizado, levou o coletor ao terra. Né? É essa informação que precisa, ambos vão para algum lugar na placa. Vai o ACIN para um ponto e vai o ACIN hashtag para outro ponto, que aqui geralmente está marcado página 28, que é o do Super I/O. Né? Então é esse ACIN hashtag com 0 volts que vai para o Super I/O para informar que a placa está com o carregador conectado. Agora olha só que interessante, era isso que eu queria mostrar para vocês. Antes de chegar a tensão, né, no CI de charger, ele já veio aqui o VA 19 volts, já polarizou esse MOSFET, esse transistor, e já mandou informação para o Super I/O, até mesmo antes do Super I/O ser alimentado. Por quê? Porque quando ele chegou aqui, os 19 passou pelo transistor, pelo diodo que polarizou o transistor, essa informação já foi lá para o Super I/O. Só que o Super I/O precisa que a tensão passe por aqui, né, que passe pelo resistor shunt, que chegue no VIN, que vá lá para o CI PWM de 3 e 5 volts, né,
E se tudo tiver ok, ele vai liberar o LDO, que o LDO vai alimentar o Super I/O, né? E aí o Super I/O vai começar a trabalhar para entender que recebeu ali o ACIN. Tá recebendo o ACIN, beleza. Na hora que o Super I/O está recebendo o ACIN, o outro sinal, voltando aqui, ó, lembre-se que ele já está lá com a informação de ACIN. O outro sinal seria isso aqui, que é a corrente, né, do carregador. Ele já está recebendo informação que o carregador está conectado, agora ele precisa receber a corrente do carregador. E aí o que acontece? Quando a corrente do carregador ela é monitorada aqui no shunt. Quando o carregador, quando há uma falha aqui no shunt, e essa corrente não vai informação para o Super I/O, o Super I/O vai entender, eu estou com o carregador conectado, mas eu não tenho informação de corrente, tem alguma falha nesse caminho, entre um e outro. Ele está dizendo aqui que tem até o carregador e até a linha vir, tem algum erro, está tendo algum erro aí. O que vai acontecer? Para que não venha, como ele sabe que é uma linha de tensão alta, né? Para que não venha danificar mais alguma coisa, aí ele vai acionar esse carinha aqui. Aí o Super I/O ele já vai estar lá os 3 volts alimentado, né? Alguns blocos funcionando, e aí ele vai acionar essa proteção. Aí o que vai acontecer? Quando ele aciona essa proteção, esse MOSFET ele é cortado, né? Esse aqui se mantém cortado, apesar de ter os 19 volts, mas a placa ela não vai ligar, porque ela não vai ter informação de corrente suficiente para ligar. Você vai apertar o Start ali, ela pode ser que fique em loop, ligando, desligando, mas geralmente na maioria das vezes ela não vai ligar porque ela acionou proteção. Ela não só aciona essa proteção, aqui ó, ela não só aciona essa proteção, como ela internamente no Super I/O, com certeza ela vai acionar também uma proteção para não permitir que a placa ligue no botão de Start lá. Então você vai apertar o botão de Start e não vai acontecer nada, a placa do Super I/O está bloqueado. Tá? E está bloqueado exatamente porque ele detectou uma falha no VIN. Então nós temos aqui a alimentação, nós temos aqui o monitoramento, né? E nós, no pino 2 e pino 3, nós temos aqui o pino 9, que é quem vai polarizar o MOSFET de entrada ali, né? Nós temos a tensão de 6 volts que vai sair aqui. Detalhe, se essa tensão falhar, tá? Se não tiver essa tensão aqui de 6 volts, se não tiver curto aqui, esse capacitor em curto ou um curto nessa linha, o CI está ruim, tá? Porque ele precisa dessa tensão de 6 volts, porque essa tensão de 6 volts também vai chegar aqui, ó, vai polarizar o pino 15, que é o VDDP. Esse VDDP, tá? É a tensão de potência para o circuito chaveador, para esses dois, para fazer o chaveamento desses dois MOSFETs aqui, ó, MOSFET de alta, MOSFET de baixa, bobina, capacitores, resistor shunt, olha aqui outro resistor shunt, que vai aqui para carregar a bateria, né? Então observe que se não houver esses 6 volts, não vai ter chaveamento, para carregar a bateria, tá? Esse outro resistor shunt aqui, olha só que interessante. Esse aqui ele monitora a corrente do carregador. Ele coleta, né, informação da corrente do carregador. E esse aqui, esse PR242, ele já coleta a corrente que circula aqui para carregar a bateria, tá? Então ele coleta neste sentido, quando o circuito realmente está carregando a bateria. Então ele coleta neste sentido, tá? Quando você tira o carregador, ele passa a atuar com a bateria, nesse sentido aqui, que vai chegar a tensão da bateria, ele não vai coletar. Por quê? Porque aqui vai estar com a DDP+, ó, ele vai estar inverso, ele vai estar mais aqui, pelo sentido, e menos aqui. E logo se ele está mais aqui, ó, como é que ele está mais e chegando no M, no menos, né? Ele teria que estar mais aqui no P, ó. Não sei se vocês estão conseguindo entender.
Olha só, quando ele está carregando a bateria, né, a tensão ela está nesse sentido, porque ela está maior que a tensão da bateria, já que a bateria está descarregada. Vamos imaginar aqui com 14 volts, só para nível de explicação, tá? E aí ela está indo nesse sentido aqui, carregar a bateria, tá? Então vamos imaginar que a bateria só está com 11 volts. Então há uma DDP aqui, ó. Há uma diferença de potencial aqui. Então ele está coletando aqui a corrente, né? A corrente nesse resistor. Então observe que aqui está mais, porque está maior, e aqui está menos, que é exatamente como tem que estar para ele coletar aqui. E à medida que ele vai coletando essa corrente, né, ele vai informando aqui ao CI, né, até atingir o limite que foi dado pelo Super I/O para carregar essa bateria, ok? E como é que foi dado esse limite ao Super I/O? Foi dado pelos pinos, ó. Foi dado aqui pelos pinos de dados, tá vendo aqui, ó? Esse pino de dados é quem traz toda a informação do Super I/O, traz lá do Super I/O, vou explicar aqui para vocês, ó. Observe aqui que o pino de dados, que seria esse pino aqui, ó, pino de dados, ele passa aqui por esse resistor também de 0 ohms, né? E vai lá para a bateria. Tanto vai como volta, né? Isso aqui é uma comunicação I2C. Então ele fica aqui se comunicando. Bateria com Super I/O. Tá se comunicando aqui, tá? Esse outro SDA aqui, né? Esse outro SDA aqui, ele está coletando também informação, mas ao mesmo tempo ele serve como proteção. Por quê? Porque se ele detectar uma falha, olha só o que acontece. Se ele detectar uma falha, seja na carga, seja no circuito, ele também vai bloquear essa comunicação. Ele bloqueando essa comunicação, o Super I/O vai entender que não está tendo comunicação da bateria, né? Mas como não está tendo comunicação da bateria, se está indo aqui informação que a bateria está detectada. Então o Super I/O novamente vai detectar que tem uma falha e aí ele vai fazer o desligamento da bateria do MOSFET interno, tá? Porque toda bateria assim, se vocês abrirem uma bateria, vocês vão ver lá que tem um MOSFET, tá? Que tem um MOSFET chaveador também. Assim como tem no circuito de entrada do carregador, assim como tem esse aqui, lá na bateria interna, dentro da bateria, também tem um MOSFET. Então ele vai bloquear aquele MOSFET para impedir que a tensão passe. Olha só que interessante. Então ele precisa coletar essas informações aqui. E é esse próprio pino aqui, o pino 11, quem vai desligar essa comunicação. Porque a falta dessa comunicação de dados, tá, na bateria, ele desliga aquele MOSFET interno. Tá? Então essa falta de comunicação aqui, de dados, não pode faltar. Se faltar essa comunicação, olha só que interessante, se faltar essa comunicação de dados, a bateria não vai ter tensão para funcionar ele na bateria, né? Então é comum, às vezes, está funcionando no carregador, não está funcionando na bateria. Às vezes está faltando essa comunicação de dados, tá? Entre o Super I/O e entre a bateria, que tem que ter. Tá? Agora essa comunicação pode ser uma falha no próprio Super I/O, pode ser uma falha na linha rompida, pode ser uma falha na própria bateria ou pode ser uma falha aqui no CI. O CI bloqueando, né, o CI de charger bloqueando porque ele identificou uma falha aqui. Essa falha pode estar aqui num comparador, pode estar na própria corrente aqui que está coletando, tá? Na própria corrente que está coletando aqui, pode estar nos MOSFETs chaveadores. Então qualquer falha que ele venha detectar, ele vai cortar essa comunicação SDA, tá? Para bloquear a bateria. Então observe que o circuito de charge ele não é tão complexo, né? Principalmente esse aqui, porque ele tem aqui, ó, data, clock, né? Ele tem aqui coletando aqui a corrente da bateria,
tem que estar certinho, né? Ele tem aqui coletando a corrente do carregador, tem que estar certinho. Ele tem aqui o pino 9 que vai polarizar o MOSFET PQ81, né? Que precisa ser polarizado para formar um divisor resistivo e polarizar o PQ79, né? Nós temos aqui o LX, né? Que vai setar, né? Através desse LX aqui, ó, que ele vai aqui para um lado da bobina onde tem exatamente a frequência, vai ter uma frequência aqui de chaveamento. Então é esse LX aqui, né? Na verdade ele vai setar, né? As frequências são determinadas pelo gate aqui, né? Sua amplitude é determinada nos gates aqui no LDR e no HDR, né? L de low, H de high, né? Ou seja, o pino 13 chaveia o MOSFET de alta e o pino 16 chaveia o MOSFET de baixa, né? O que acontece? Um outro detalhe que vocês precisam saber é que quando os 6 volts surgiu aqui, ó, quando os 6 volts surgiu aqui, ele veio aqui para o pino 15 VDDP para alimentar o bloco de potência, né, que é o bloco que faz o chaveamento desses MOSFETs. Tá, beleza. O que acontece? Não é só isso. Observe que esse pino 15 ele vai alimentar um bloco, mas esse mesmo 6 volts ele passa aqui por esse diodo, ó, e vai aqui para o pino 12 para alimentar o outro bloco do outro MOSFET. Quer dizer, no pino 15 vai alimentar um determinado MOSFET, um determinado bloco que vai chavear um MOSFET, e o pino 12 vai alimentar um outro bloco que vai chavear o outro MOSFET, porque um dos MOSFETs precisa de uma tensão de gate maior, tá? Maior. Como assim, né? Como assim maior? Ele precisa, por exemplo, vamos imaginar que ele tem que carregar, que tem que ter aqui, ó, carregar a bateria. A bateria está com 11 volts e ele precisa carregar ela com 14 volts. Só para nível de compreensão, tá? Para a gente saber essas tensões certinhas, precisava do datasheet do OCI, né? Precisa da informação da bateria, tem toda a informação da bateria, mas é só para nível de compreensão. Vamos imaginar que ele precisa carregar com 14 volts. Então aqui, ó, ele vai ter que ter uma oscilação forte, né? Vai ter uma frequência alta aqui. Então significa que vamos imaginar aqui no source, né? No source deste MOSFET aqui, ó, 14 volts, né? Vamos imaginar 14 volts no source. Para ele chavear, ele precisa de uma tensão bem superior a 14. Senão esse MOSFET ele não chaveia, né? Aí quem é que faz esse chaveamento? Quem faz esse chaveamento, né? Quem faz essa tensão é exatamente esse pino bust, né? Esse pino bust aqui, né? Como é que ele faz isso aqui? Olha só. Chegou aqui, vamos imaginar 6 volts, vai. Vou desconsiderar aqui a queda de tensão de diodo só para nível de compreensão. Chega um pouco menos que aqui, porque há uma queda, a diferença, né, da queda de tensão no diodo aqui, por ele estar diretamente polarizado. Mas vamos considerar 6 volts. Chegou 6 volts. É 6 volts aqui nesse pino? É 6 volts quando não está carregando a bateria. Quando precisa ser carregada a bateria, essa tensão aqui, ó, vamos imaginar aqui que precisa de 14 volts. Então vai ser 14, olha só, 14 mais 6. Então aqui teria que ter, aqui passa a ter no pino 12, 20 volts. Olha só que interessante. Na hora que está carregando a bateria, esse pino aqui, ele vai a 20 volts. Tá vendo? É assim que trabalha o pino boost. Por quê? Porque aqui como há uma frequência, né? Como há uma frequência, né, uma oscilação, o capacitor ele não se opõe à passagem, né? Então essa tensão ela vai passar pelo capacitor e vai se somar aos 6 volts, chegando aí a 20 volts. Tá? Então 20 volts, né, vai chegar no buster e aí como ele vai estar com um operacional, né, programado para ajustar na saída a sua tensão,
ele vai jogar essa tensão aqui no, aliás, aqui no MOSFET de alta. Olha só que interessante. Vai jogar essa tensão no MOSFET de alta. Já a tensão do gate, olha só, a tensão do gate, ela não precisa ser tão alta, né? Ela só precisa ser o suficientemente para chavear esse MOSFET. Por quê? Porque o source está diretamente ao terra, está 0 volts. Ok? Então é assim que funciona esse circuito. Aí muitos perguntam também, se queimar esse CI e não encontrar, se dá para burlar. Olha, burlar não, né? Dá para eliminar o circuito de carga, né? Então você retira o circuito, tira o CI fora, né? Aí você vai ter que polarizar esse carinha aqui com 3 volts, né? E vai ter que eliminar o circuito de proteção, né? Você tem que tirar aqui esse resistor fora, né? E tem que dar um jeito de polarizar esse carinha com 3 volts, né? Para que ele chaveie. E esses mesmos 3 volts, né? Se tiver esse resistor presente, vai chegar aqui para polarizar esse transistor aqui, né? Vai chegar aqui para polarizar esse transistor. Se não for o caso, ele já vai estar sendo polarizado pela linha de 19 volts, ok? É o que dá para se fazer. Só que aí você tirou, né, a possibilidade de se carregar a bateria. E o que acontece? Ele passa a ser, deixa de ser um computador portátil, né, para você usar em qualquer lugar, numa praça, num banco, num carro, em qualquer lugar, para ser um computador de mesa, né, para ser um computador de mesa porque tem que estar ligado na energia elétrica, senão ele não vai funcionar, a não ser que você tenha aí um carregador de bateria externo, já que esse não vai estar mais atuante. Com relação ao comutador, né, eu considero ele como parte da bateria. Por quê? Porque ele trabalha como uma proteção exatamente entre o VIN, entre o carregador e a bateria. E o comutador nesse circuito ele é muito simples, ele trabalha muito simples, né? Por exemplo, quando está conectado o carregador, a gente sabe que o VIN aqui é 19 volts, tá? 19 volts, olha só. A bateria, vamos considerar aí que seja de 11 volts, vai, só para nível de compreensão, tá? Vamos considerar que seja 11 volts, ou 12 que seja. De qualquer forma, 11 ou 12 volts é menor que 19, né? Então essa tensão ela não vai passar, mesmo que esteja aqui o diodo diretamente polarizado. O diodo está diretamente polarizado, mas não passa porque aqui tem algo maior, uma força maior, tem 19 volts. Só que tem 19 volts e 19 volts também não passa para cá porque o diodo está inversamente polarizado. Olha só que interessante. Então, os 11 volts não passa porque é bloqueado pelos 19 e os 19 não passa porque é bloqueado pelo diodo. Tá? O que acontece? Quando você tira o carregador, os 19 deixa de existir. Opa, já não tem bloqueio para os 11 volts. Então os 11 volts vai passar pelo diodo diretamente. Só que só o diodo não é o suficiente para segurar a corrente de que funciona o notebook, né? Que consome o notebook. Aí entra em ação aqui, ó, MOSFET canal P, que por meio desse resistor aqui, já que esse aqui, ó, de 0 ohms, ele não está mais atuante, está flutuante, né? VA, você sabe que VA é a tensão de entrada do carregador, ó, tensão de entrada. E como foi cortado, né? A tensão foi tirado, o carregador foi cortado, então ficou flutuante esse pino aqui. Então faz valer o resistor de 470K polarizando o gate aqui, ó, ao terra, ó, polarizando o gate ao terra. Logo, gate é terra, né? Gate foi polarizado ao terra, o MOSFET chaveia. E aí, chaveando, tira toda a carga do diodo, o diodo entra em descanso e passa a funcionar o MOSFET, né? Quando você conecta novamente o carregador, o que acontece? Volta a ter 19 volts aqui, né? Mas o VA também, que é 19 volts, chega primeiro aqui, ó.
Chega primeiro aqui, já para cortar, né? Chega aqui 19 volts. 19, o source vai estar com 11, 19 está maior que source, né? Tá o inverso, que já que é o MOSFET canal P, aí o MOSFET corta. Aí volta aquele procedimento, 19 aqui, 11 volts fica desse lado de cá. Olha só que interessante, né? Então é um circuito bem simples. Aqui, né, eu talvez tenha esquecido de dizer, mas eu falei no vídeo anterior também, é um MOSFET canal P, né, que precisa ser de uma tensão menor no gate, né? Aqui já que o gate vai estar com 19 volts. Então o vídeo anterior, esse circuito aqui, que eu falei que é ele quem polariza, né, passa por esse resistor e polariza esse PQ81, essa afirmação ela está errada, né? Essa afirmação ela está errada. Foi essa observação aqui que vocês tinham que observar. Então o vídeo anterior ele é falso, tá? Ele é falso nesse ponto aqui. Para se analisar o CI de charge, é muito simples, né? Você vem aqui, mede o pino 1, está alimentado. Aí você vai ter que ter VDDP, ou vai ter que ter VDDA e vai ter que ter VDDP com 6 volts, né? Você vai ter que ter aqui a tensão saindo de 3 volts. Se não tiver saindo essa tensão, ou o CI está com problema, ou a proteção aqui está sendo acionada, tá? Se essa proteção estiver sendo acionada, aí pode ser uma falha na linha de VIN, tanto lá algum MOSFET de alta com fuga ou em curto, um capacitor em curto, um capacitor com fuga, alguma coisa relacionada à linha de VIN. Um CI, né, que é alimentado por essa alimentação de 19 volts pode estar com problema. Então alguma coisa relacionada à linha de VIN, né? O resistor aqui que monitora pode estar com problema, um desses resistores pode estar com problema, pode estar linha rompida. Então são as considerações, são os pontos que vocês devem considerar aí, né? Por quê? Porque se ele acionou essa proteção, está tudo relacionado à linha do VIN, a linha de alta, ou basicamente a corrente que é coletada aqui. Mas essa corrente que é coletada ele vai acionar aqui também, né? O SDA ele só vai ser acionado a proteção para desligar caso tenha uma falha na bateria ou no circuito de carga na hora que ele for precisar ser acionado para carregar a bateria. Então, neste caso, se você estiver analisando uma placa sem a bateria, né? Vamos supor que você está analisando uma placa sem a bateria e ela está se desligando ou não está ligando, primeiro ponto que você tem que vir é verificar isso aqui, ó, se ele está com 0 volts. Se ele está com 0 volts, ele pode estar acionando proteção. Eu posso tirar esse resistor e eliminar a proteção? Se você tirar esse resistor, tá, e não for falha aqui no state charge, for realmente proteção sendo acionada, ele vai liberar normalmente os 19 volts, só que com um sério risco, né? Um sério risco desses 19 volts, como vai estar com a corrente completa, ele danificar lá na frente alguma coisa, tá? Mas mesmo que você tire esse resistor, é bem provável que o defeito se mantenha. Por quê? Porque quando o Super I/O ele acionou essa proteção aqui, ele na verdade ele não acionou apenas essa. Ele internamente aciona outras proteções que impedem que a placa ligue, que ele atue, que ele ligue, tá? Então é um simples detalhe que você tem que olhar. Agora, quando ele aciona essa proteção, é porque algo de errado está acontecendo na linha VIN, tá, pessoal? Na linha VIN, ok? Então você tem que verificar tudo relacionado à linha VIN. MOSFET de alta do V-Core, do VX Core, da linha de 1.05 volts, alguma coisa assim, ok? Capacitor na linha em curto, mede a resistência da linha, vê se não está baixa, tá? Verifica se esse cara aqui não entrou em curto e está
passando os 19 volts direto para cá. Como é que mede isso? Mede lá nos pinos que conecta a bateria, né? Tá cheio de pino lá e tal. Você vê qual é o pino que vem para cá, qual é o pino positivo da bateria e você mede, vê se tem 19 volts. Se tiver 19 volts, ou esse cara tá ruim, ou esse cara aqui, ó, também faz o mesmo efeito. Ó. Esse cara aqui, ó, se ele entrar em curto ou fuga, ele faz o mesmo efeito. Chega a 19 volts K. Ou o próprio CI. Ou o próprio CI com problema. Então é isso aí. Eu espero que tenham gostado aí. Tá? Qualquer dúvida, pode me acionar no Telegram e me perguntar. Ou então deixa aí seus comentários, suas perguntas aí no canal mesmo. Que eu vou procurar esclarecer a cada um aí. Ok? Então na hora de analisar, pessoal, isso aqui, esse nome aqui é uma proteção. Agora olha só que interessante, mais um detalhe que eu esqueci de mostrar para vocês. Essa aqui é uma outra placa Clevo. Você observe que eles têm aqui um circuito muito semelhante. Usa o mesmo CI, ó, pino 9, né? Vem para cá, polariza aqui o gate, mas olha só. O VIN, ele já sai direto, ó, o ACI, ele já sai direto. Tá? Ele não tem este circuito aqui, ó. É diferente. Uma outra diferença, e isso é uma falha, tá? É um erro, é muito comum vocês encontrarem nesse esquema. Olha a posição da seta. A seta nesse esquema aqui diz que está partindo. Na verdade ela não está partindo, ela está inverso. Tá? Ela está errada essa seta aí. Ela está chegando. Aqui está certo, ela está chegando. Esse modelo está correto. Essa seta aqui está errada. E tem o mesmo pino de proteção, tá vendo? O mesmo pino de proteção. Ok? Observe que o pino de alimentação, né, que vai para o pino 1, olha só interessante isso aqui, ó. Ele é acionado por esse circuito aqui, ó. Se esse circuito falhar, a alimentação do circuito de charger falha. Olha só que interessante nessa placa aqui. Eu vou mostrar para vocês que tudo muda de acordo com o modelo. Olha só. Apesar de utilizar o mesmo CI, o circuito de charger não é o primeiro CI a ser alimentado. Nessa daqui, ó, ele é o primeiro CI a ser alimentado. Por que ele é o primeiro CI a ser alimentado? Porque ele já vem direto aqui, ó, do VA. Tá vendo? Vem direto do VA, passa pelo diodo e vai alimentar o CI. Já nesse circuito aqui, ele não é o primeiro CI a ser alimentado. O CI de charge ele só vai ser alimentado quando o Super I/O autorizar. Então o Super I/O é o primeiro, aliás, o Super I/O não, o CI PWM de 3 e 5 volts é o primeiro CI a ser alimentado. Olha só por quê. Lá o PWM de 3 e 5 volts, como já foi dito antes, tem a tensão LDO. A tensão LDO ela vai alimentar o quê? Vai alimentar o Super I/O, né? Após ele alimentar o Super I/O, então blocos internos do Super I/O começam a funcionar e ele vai liberar um sinal que vai vir para cá, ó. E aí esse MOSFET aqui chaveia, levando essa linha ao terra, formando aqui um divisor resistivo que vai polarizar esse MOSFET aqui, ó. E aí os 19 passam para alimentar o CI charger. Olha só que interessante. Só depois que o PWM aqui liberou o LDO, que o LDO foi alimentar o Super I/O, o Super I/O através de um bloco liberou um sinal, foi que o CI de charger foi ser alimentado. Então o CI de charger nesse circuito aqui é o terceiro CI a ser alimentado. Já nesse aqui, ó, ele é o primeiro. Tá? Então muda muito de projeto para projeto. Na grande maioria dos modelos, seja Compal, seja Shuttler, seja Clevo, seja na grande maioria, o CI de charge é o primeiro CI a ser alimentado, na grande maioria, mas há exceções, ok? Bom, é isso aí, pessoal. Eu espero que tenham gostado. Se gostou, deixa aí o seu like. Se não gostou, pode deixar o dislike, não tem problema, né? Se tiver dúvidas, pode me perguntar. E ajude aí, compartilhe, ajude aí o canal a crescer, ok? Um abraço, fiquem todos com Deus.